Pelotas vence mais uma e mantém 100% de aproveitamento na Copa Federação Gaúcha de Futebol. O Áureo Cerulho, no final de semana do seu aniversário, venceu o Esportivo por 2-1 diante do seu torcedor. Depois da vinheta, a gente vai falar a respeito disso. Salve, salve amigos, salve galera ligada aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rodrigo de Oliveira, narrador esportivo profissional. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Sport Clube Pelotas, a vitória 2-1 sobre a equipe do Esportivo. A equipe Áureo Cerulha mantém o 100% de aproveitamento na Copa Rui Carlos Osterman. Mas antes de prosseguir com o vídeo, queria pedir aqui para você, se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentário e compartilhar, me ajudar a expandir cada vez mais o conteúdo aqui no canal. Bom, tá tudo muito bem pelo lado da Boca do Lobo, São 3 jogos, 3 vitórias, o Pelotas é líder isolado, com 100% de aproveitamento, um bom jogo competitivo contra o Aimoré na primeira rodada, deu um espetáculo dentro das condições da competição diante da equipe do Internacional, uma vitória de 5-0 dentro do estádio da Boca do Lobo, e agora consegue mais uma vitória diante da equipe do Esportivo. Pelotas logo cedo já abriu o placar, em cobrança de pênalti do Cristiano. Logo na sequência, ainda no primeiro tempo, o G. Roberto acabou ampliando o placar, fazendo o 2-0. Pelotas começou a administrar o jogo. No segundo tempo, a equipe do Esportivo diminuiu o placar, fez o seu primeiro gol e até pressionou. Foram 10 minutos ali de um pouco de tensão na Boca do Lobo, mas o Pelotas conseguiu se segurar e conseguiu essa vitória extremamente importante. O que me chamou a atenção na entrevista coletiva do técnico Alessandro Telles foi que ele salientou o seguinte ponto, que é importante ajustar a casa, ajustar o time, melhorar o time vencendo. E ele tem muita razão quando ele diz isso. É importantíssimo para o próprio técnico, para os jogadores se ajustarem vencendo as suas partidas do que em empate, em derrota. Porque aí fica muita pressão, o time não consegue performar, não consegue desempenhar. Então, a fala do técnico Alessandro Telles, ela é muito acertada nesse ponto. E ele fala que também não está tudo certo, que o Pelotas está no caminho certo, que precisa melhorar algumas situações e com o tempo, com mais entrosamento, o Pelotas vai conseguindo chegar naquele nível que ele considera o nível bom para o Pelotas passar por essa competição. Agora, o que vale realmente para o Pelotas é conquistar o título e ir para uma vaga na Copa, na Série D do Campeonato Brasileiro. Perdeu até um pouco do interesse por parte do Brasil, que acabou já garantindo a sua vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas ainda assim tem a rivalidade, tem o clássico, Brasil e Pelotas vão fazer o clássico no Beto Freitas, então isso é importante também para o Pelotas, que disputou 3 clássicos nesse ano de 2025 e não ganhou nenhum. Agora, para o Pelotas, nessa primeira fase, vale se preparar, vale estar 100%, porque no final, aí na penúltima rodada dessa fase classificatória, tem o Clássico Brapel, e eu acho que está faltando para o Pelotas nesse ano, e principalmente nessa Copa Rui Carlos Osterman, vencer o Clássico e vencer o seu principal rival. Bom, mais uma vez, os destaques, eu não acompanhei o jogo, com muita atenção, até porque estava em outro compromisso, estava acompanhando o futebol colonial, então eu não acompanhei o jogo com muita atenção, mas ouvi o relato dos amigos que lá na Boca do Lobo estiveram, e também vi alguns lances do jogo, até porque o Pelotas acabou disponibilizando a transmissão aberta no seu YouTube, então a gente pôde acompanhar alguns lances, não deu para acompanhar todo o jogo de maneira integral, mas conseguimos acompanhar alguns lances. A gente vê um time com padrão de jogo, um time que está se entrosando cada vez mais, está pegando mais casca, importante para o Pelotas ter sofrido um pouquinho nesse jogo contra a equipe do Esportivo, porque depois da vitória contra o Inter, todo mundo achava que o Pelotas estava 100%, estava tudo pronto, não precisava melhorar nada, mas aí o futebol tem desses episódios,
logo depois de uma vitória maiúscula sobre o Internacional, apesar de ser o Internacional sub-20 e vários jogadores ainda sub-17, né, numa categoria ainda menor que o sub-20, o Pelotas conseguiu ser soberano diante do Internacional. Já havia feito um bom jogo diante da equipe do Aimoré, lá em São Leopoldo, mas faltava pegar um time consistente, um time com mais característica de competição, com coisas a disputar na competição, que era o caso, né, do Esportivo, e o Pelotas conseguiu fazer o seu resultado dentro de casa, um 2-1, uma vitória importante para o Pelotas, mantém, né, esse 100% na competição em 3 jogos, 3 vitórias. Agora, né, o próximo desafio vai ser contra o Gaúcho, fora de casa, vai pegar o time do Fabiano Dait, que aí sim eu acho que até, né, essa rodada, depois eu acho que do Aimoré, é o time que pode talvez complicar um pouco mais a vida do Pelotas, principalmente jogando em casa. E a gente sabe como o Fabiano costuma montar os seus times, né? Pragmatismo, defesas fortes, né? Um time que especula pouco, um time que quando consegue escapar é letal. Então, o Pelotas vai ter um grande teste pela frente na partida do próximo final de semana, quando vai até Passo Fundo encarar a equipe do Gaúcho. Pelotas, né, que é, até o momento não se fala mais em contratação, parece que o elenco realmente está fechado aí para a disputa da Copinha. O Pelotas não deve anunciar mais nenhum reforço. E aí, torcedor Auro Cerulho, o que achou da vitória do Esporte Clube Pelotas diante da equipe do Esportivo? Foi bom Pelotas ter passado um pouquinho de sufoco, um pouquinho de aperto para, né, estar preparado para as fases, né? Porque o Pelotas às vezes lidera o campeonato, vai muito bem na primeira fase, mas chega nas fases mais agudas, acaba encontrando um pouco de dificuldade. É importante também perder ou ter alguma oscilação quando pode ter oscilação, porque lá na frente não é permitido, principalmente nos matas, ter oscilações. E aí, torcedor do Pelotas, o que achou da vitória diante da equipe do Esportivo? Deixa aqui nos comentários. Antes de finalizar, queria aqui pedir para você, se você chegou até aqui, te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o teu like, comente, compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo, gente. Tchau!